É bom estarmos na casa do Senhor e saudamos cada um de vós. Na altura da escola dominical já mencionámos alguns irmãos que nos visitam. Irmã Noémia, da Igreja de Vila Nova de Gaia, Igreja Batista, bem-vinda ao nosso tempo de culto. Tem também o neto do irmão Américo, Natanael, e agora não troquei o nome, com a sua esposa, e as crianças também, o Rafael e Natanael Júnior. Muito bem. E só de mencionar isso, tem aqui um avô e bisavô que abriu o sorriso até não mais poder. Temos também o Eldas, marido da Sandra, e o pai de 3 rapazes aí, que tem estado connosco. Bem-vindo. Temos também nosso irmão Belarmino, não é? Bernardino, está connosco, bem-vindo. Tem também, eu vi o Léo há pouco, que sempre de curta duração, está de passagem, amanhã já vai de viagem. Tem também a Sayonara, que depois de cerca de um mês de parto e quase 2 semanas antes de ausência naquela parte final, mas está connosco hoje, com a menina Ana Esther, não é isso? Que está a fazer-se faz um mês amanhã, não é? Então alegramos com a vossa presença também. Vi também o marido da Sandra, o Tony. Tony também está ali, bem-vindo, está connosco. Tem também nossa irmã Miriam e o filho, o neto, não é? Bem-vindo. Tem o Levi também. Temos tido alguns que nos têm visitado, o Dr. Douglas e a sua esposa, a doutora Vilma. É bom ter cada um de vós no nosso meio aqui. E tem também Emanuel e a esposa e as 2 meninas, não é? Bem-vindos. Eles normalmente estão connosco no Dia das Mães. E hoje é a dobrar, é das mães e dos pais, não é? Então, estão aí. Noémia já mencionei. Muito bem, meus irmãos, vamos então serenar, vamos preparar-nos para começar o nosso culto. O ensaio do coral. O ensaio do coral vai retomar as funções porque no próximo mês nós temos o aniversário da igreja. É no último domingo do mês, dia 28 de junho, será no culto da manhã, culto especial que iremos ter, iremos celebrar 92 anos como igreja aqui em Matosinhos. Então vai ser um culto especial, vamos procurar deixar bem reservado esse dia para esse momento. Logo, a partir das 18 horas, o ensaio do coral. Também temos tido, às vezes mais enfaticamente do que outras, mas o cabaz de alimentos. Há sempre uma família ou outra mais necessitada na nossa igreja, e se os irmãos, quando forem às compras, se lembrarem, trazer-se mais um pouco de arroz, de massa, de alguma coisa, então poderão deixar naquele cabaz. Se alguém não quer ter essa preocupação, pode deixar um valor monetário com um dos irmãos diáconos ou irmã diaconisa para procurarem fazer as compras para ali. Há um pedido de ajuda também de uma irmã, neste caso a irmã Miriam, que está numa casa que não tinha mobília nenhuma e que precisa ainda de alguns destes elementos de mobília, sofá-cama, guarda-roupa, uma mesa pequena. Então pode falar com os irmãos diáconos. Também da parte de um laboratório que já nos tem dado louças, telefonaram-nos dizendo que amanhã podemos ir buscar alguns móveis de escritório, que eram de um escritório deles em Sines, que não estão a usar, que fecharam, e então tem parte da mobília aí que nós precisamos de uma carrinha. Se alguém tem uma carrinha de transporte para alguns móveis, assim, estantes, etc., fale comigo, por favor. Eu preciso de amanhã, da parte da tarde, logo ao início, após o almoço, poder ir ao Freixeiro buscar essa mobília. São as informações que nós temos.
O nosso culto vai começar. Eu vou pedir que, neste momento, cada um de vós faça um breve exercício. Feche os vossos olhos e pense nisto. Este é um lugar santo. Deus está aqui. E porque Deus está aqui, nós queremos naturalmente sentir a sua presença. E nós funcionamos com... Deus fez-nos assim, com uma parte racional, uma parte emocional, temos sentidos, nós ouvimos, entendemos, mas sentimos também. Eu gostaria que durante este tempo aqui, cada um de nós pudesse sentir a presença de Deus. E pudesse também dispor o seu coração, a sua mente para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que vai ser apresentado. Nós não vamos ter um culto às mães. Nós não adoramos as nossas mães. Nós honramos as nossas mães. Vamos honrar os nossos pais também, pais e mães. E que este facto seja um culto participativo em que nós, através daquilo que vamos fazer, honrando pai e mãe, conforme o mandamento do Senhor, possamos estar a honrar o nosso Deus. Deus é aquele que está acima de toda a honra. Mas nós damos graças a Deus pelo pai e pela mãe que Ele nos deu. E que este seja um tempo de festa, sem dúvida, mas que seja um tempo de gratidão a Deus pelo pai ou pela mãe que Ele nos concedeu. Os irmãos sabem, nós temos enfatizado na nossa igreja muito a família. Família que se vai desmoronando, mas família que é extremamente importante para nós. Que realmente o Senhor nos dê a alegria da gratidão pela mãe, pelo pai que nos concedeu e que neste momento nós queremos deixar essa ênfase e sentir essa alegria no nosso coração. Irmãos, vamos preparar-nos então para que o Senhor fale a cada um de nós. Vamos ter várias participações. Vai haver alguns momentos de maior agitação porque as crianças vêm. E as crianças têm uma coisa com elas. É que quando estão a caminhar gostam de pular. E às vezes é difícil segurar. Mas basta que os irmãos se lembrem quando eram crianças também. E os irmãos sabem, nós já fomos assim. Então vamos ter essa paciência e sobretudo alegrar-nos com aquilo que as crianças vão participar, que seja realmente para nossa alegria, mas também para a glorificação de Deus. E eu vou-me virar aqui para a minha direita e vou colher as moedinhas que estão a ser semeadas no chão ali, porque já chegámos à conclusão de que as moedinhas não vão crescer neste lugar. É naquela caixinha que eles vão colocar depois, não é? Mas eles estão ali preparados já com a moedinha para oferecer ao Senhor. Vamos então começar, vamos ter um tempo de louvor. O grupo de louvor vem e vai nos dirigir. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque estamos na casa do nosso Deus. É isso que nós vamos cantar. Bem-aventurado está
Não há outro Deus santo além de ti. somos, tudo aquilo que tu nos tens dado, nós queremos consagrar a ti, porque a ti pertence.
não apenas nós temos a nossa família, encontramos o nosso pai, a nossa mãe carnal, mas aqui como igreja temos uma família muito maior, uma família de irmãos, de irmãs, e em alguns casos até de pais, irmãos, de avós, que são emprestados e que são pais, mães e avós em Cristo. Vamos agora também lembrar disso, que aqui como corpo, como família em Cristo, nós somos um. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo-te, irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida, preciosa és para mim, querida. Vamos cantar outra vez. E enquanto cantamos, eu quero convidar cada uma a sair do seu lugar, a cumprimentar aqueles que estão ao seu lado, ou talvez aqueles que estejam mesmo do outro lado da sala. Como irmãos, vamos cumprimentar-nos e lembrarmos que nós somos este corpo, ligados, unidos e vivendo em amor. Recebi um novo Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo.
Eu parece que estou a dizer o poema pela primeira vez. Estou aqui cheio de nervos. Mário Barreto França escreveu o poema Exaltação às Mães. Ó mães de minha terra, ó mães do mundo inteiro, mães de todo lugar, mães de todas as raças, vossa missão no mundo é como as mãos de oleiro plasmando em corações caracteres sem jaça. Jovens mães que embalais o primeiro filhinho, ou venerandas mães de prole numerosa, bem-haja a vossa vida ardente de carinho, firmando na família a pátria venturosa. Mães pobres que habitais em míseras choupanas, ou abastadas mães que em palácios viveis, sois sempre a encarnação das bravuras humanas nas lutas imortais dos párias ou dos reis. Pois ninguém como vós enfrenta estes problemas que surgem cada dia entre risos e dor, exigindo de vós as soluções mais supremas, com sacrifício até do vosso próprio amor. Mães que ainda viveis levando os vossos filhos no caminho da fé, da renúncia e do estudo, fazendo-os percorrer da probidade o trilho, fazendo-os convergir para a verdade em tudo. Bendita sejais vós em vosso esforço diário de construirdes sempre anónimas heroínas, a pátria como templo, o lar como sacrário do sagrado dever das virtudes divinas. Não vos canseis jamais de servir de guia com vossa autoridade e vosso amor profundo, pois a consagração a ele de vossos dias será como um fanal na voragem do mundo. A ninguém transferi o maternal cuidado de ensinar-lhes de Deus essa sabedoria que vos previne contra as ânsias do pecado, humildes carregando a cruz de cada dia. Porém vos sujeitai ao sacerdócio santo de gastardes por tudo quanto possa influir na formação daqueles por quem tanto eis de sofrer agora em busca do porvir. Filhos que tendes mães ainda, e em seus conselhos os vossos corações e almas, os vossos corações e almas, perdão, os vossos corações e almas inspirai, juntai as vossas mãos, dobrai os vossos joelhos e bendizei a Deus por mantê-las em paz. Agradecei aos céus o delicado afeto que vos aquece e anima em todos os momentos, pautando na justiça o impulso predileto que consagra a pureza aos vossos pensamentos. Portanto, reparti vossa grata ventura, que em vosso cravo rubro se eleva e palpita, com todo o coração que a orfandade tortura, com toda a alma que a dor tornou amarga e aflita. E vós que não a possuís, órfãos de minha terra, órfãos do mundo inteiro, em vez de lastimá-las, fazei que a vossa dor que saudades encerra um poema de amor e luz para exaltá-las, uma canção de fé que lhes ressalta a glória de vos terem trazido à luz deste universo, salmo de gratidão que lhes honra a memória na batalha do amor contra o mundo perverso. Revivei tudo aquilo que de belo e nobre elas fizeram por vós, tendo pensamento em vós, em fim de enriquecer de virtudes o pobre, a fim de redimir em santidade o algoz. Dizei do sacrifício e das lutas da vida que elas fizeram para vos manter sempre acesa e brilhante a chama destemida no altar do pundonor, no templo do dever. E transformai num hino a lírica saudade que traz das vossas mães a mais terna lembrança, para que proclameis em bem da humanidade que o seu eterno amor revive na esperança.
ó mães vivas ou mortas, ficai como Maria aos pés da rude cruz, abrindo pelo amor dos corações as portas à voz da redenção eterna de Jesus. Tu deste-me o bem mais precioso, a vida. Esperaste-me com tanto carinho e ensinaste-me os primeiros passos, as primeiras palavras. As lembranças mais antigas que tenho de ti é a tua mão a segurar a minha para me dar proteção. A tua voz doce, mãe, cantando canções de embalar que me faziam dormir e sonhar. Um sonho sereno, tranquilo, sabendo que tu estarias ali para me proteger. Tu lutaste, sorriste, choraste, mas não deixaste a amargura tomar conta do teu coração. Tu ensinaste-me a ser mulher, mas a continuar com os meus sonhos de criança, a ser forte sem ser amarga, a abrir os meus caminhos, tomando sempre cuidado com as plantas ao redor. Contigo aprendi a ser gente, que respeita a gente. Aprendi a ter fé, aprendi a aceitar os defeitos das pessoas. Aprendi que o amor tem que ser incondicional. As minhas melhores lembranças são as que tu crias todos os dias, do amor que sinto em tudo o que tu fazes. Isso é ser mãe e ser pai. Ser pai não é nada fácil. Ser pai implica ter que cuidar da alimentação, trabalhar fora durante muitas horas, procurar trazer o sustento para casa, cuidar de pôr comida na mesa, cuidar de comprar roupa. E vocês gostam sempre de roupa de marca, não é? A melhor marca é aquela que vocês vão colocar e colocam, quando receberem uma roupa, colocam assim: esta marca é minha, não é? É a marca D de Diogo, é a marca M de Miriam. É? Há melhor marca do que essa? Não há. É a vossa marca especial. Não é? Então o pai tem que trabalhar para cuidar de tudo isso, procurar arranjar todos os meios para o sustento da casa. E ser pai nos dias de hoje, com toda a crise, vocês estão fartos de ouvir falar de crise, não é? Sabendo que às vezes vocês querem pedir coisas aos vossos pais, ou ao vosso pai, e ele muitas vezes diz: filha, filho, não dá, não chega, não é? Há outras contas para pagar. E para o pai isso também não é fácil dizer isso, não é? Certamente que o vosso pai gostaria de vos dar todas as coisas, mas sobretudo nos dias de hoje não é possível dar todas as coisas. Mas mesmo assim vocês devem estar agradecidos ao vosso pai por aquilo que ele vos pode dar, não é? E quando nós fazemos, como o dia de hoje, homenagem aos pais, é para agradecer aos pais aquilo que eles têm sido para nós. Então, não apenas no dia de hoje, mas hoje em especial, vocês no fim do culto vão dar um beijinho muito especial ao vosso pai, agradecendo por aquilo que ele é, pelo esforço que ele tem feito, porque ser pai também não é fácil. Ser pai não é somente isso. Um bom pai é aquele que, além destas coisas, separa tempo para estar com os seus filhos, brinca com eles, de vez em quando leva-os a passear, ajuda-os nas lições escolares, ora por eles. Um bom pai também para conversar com os seus filhos, contar as suas experiências de quando era criança, ensinar como enfrentar a vida, ensinar sobre Deus, sobre Jesus, o nosso Salvador. Como é bom ter um pai assim. Está presente em todos os momentos, apesar de todos os problemas que enfrenta. Que é bondoso, cortês, atencioso, fiel aos deveres do lar. Um crente fiel que ama a Deus, ama a igreja, ama a sua família. Como se vê, ser um bom pai não é realmente fácil.
É um grande desafio, mas um desafio que pode e deve ser alcançado. E tu, que és pai, não deves conformar-te em ser um pai qualquer. Ser um pai E ser um bom pai não é fácil, ser o melhor pai do mundo ainda é mais complicado, não é? Mas há uma coisa que os pais cristãos têm. Eles sabem que podem contar com a ajuda de Deus. Deus que é Pai, não é? É o nosso Pai através de Jesus. E quando nós buscamos a Deus e buscamos a sabedoria de Deus, então naturalmente que sentimos que, como o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o pai não é apenas aquele que ganha o pão para a casa, aquele que cuida das necessidades da família, mas também aquele que traz a orientação espiritual, e o pai faz isso. E aquilo que a palavra de Deus nos diz é que cada pai deve ser segundo o coração de Deus. Isso significa o quê? Cada pai deve procurar o pai espiritual, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para buscar dele a sabedoria, a força, o encorajamento, para poder responder às vossas perguntas, por mais difíceis que elas sejam, e de vos levar também a um conhecimento espiritual. E ser pai assim ainda é mais difícil, mas é um tremendo desafio que vale a pena e que muitos pais aqui estão a viver no dia de hoje. Agora vamos ouvir o abecedário dos pais, mas vai ser um bocado meio salada russa do ABC. Só vou pedir aqui a ajuda para distribuir, por isso que vai ser um bocado de salada de letras também. Cada criança vai ter uma letra e vai dizer o que é para si ser pai e mãe. O que é que eles acham, o que é que os pais são? São bonitos, são carinhosos, bondosos? No princípio vai ser um bocado confuso. É que assim temos a certeza que todas as crianças participam. As crianças podem começar a ficar de pé. Já todos têm as letras? Vamos ficar de pé então, para os nossos pais nos verem? Tem alguns pequeninos que não sabem ler, mas querem participar. Vamos voltar as letras para a frente. De A a Z. Isabel, podes ficar em baixo, porque tens... Temos o Afonso, que gosta da letra B. Vamos ficar de pé? Então vamos começar a passar. Upas! Podes passar. Temos o A de... A. Amigos. Amigos. O B de... Amigos. Bonito. Bonito. Então, C, Tiago. C, D, E, F, G, H,
H de honestos. I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, e Z. E agradecer a Deus sua bondade e a vida que nos deu. Queremos lembrar e também agradecer aos nossos pais que nos fez nascer, cuidou de nós, nos fez crescer. Com carinho e amor, queremos declarar nosso amor por você. Vamos lembrar e agradecer a Deus sua bondade e a vida que nos deu. E também agradecer aos nossos pais que nos fez nascer, cuidou de nós, nos fez crescer. Com carinho e amor queremos declarar nosso amor por vocês. Ainda lembro dos momentos que ao teu lado eu vivi. Quantas coisas com você eu aprendi. Peço perdão das vezes que eu te ofendi. Te amo, Pai, se te fiz chorar, quero te fazer sorrir. Como posso esquecer o que você já fez por mim? Quantas dores, sofrimentos que você passou por mim? Peço perdão das vezes que eu te ofendi. Te amo mais e te fiz chorar, quero te fazer sorrir. Meus pais, como valeu a pena ter vocês como meus pais. Me sinto tão feliz por ter vocês por meus pais. E quero agradecer o bem que vocês me fizeram. Perdão das vezes que eu não dei valor aos meus pais, mas reconheço e te agradeço. Obrigado, meu
então Efésios capítulo 6, apenas os primeiros 4 versículos, de 1 até 4. Eu vou tomar uns 5 minutos, 7 no máximo. Pedia o favor das crianças se acalmarem, os pais também, ou as mães. Muito bem, então vamos fazer a leitura, Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. E nós temos aqui como centro desta atenção que Paulo faz, a família, colocando o pai e a mãe no devido lugar. E de facto é interessante, eu uma vez li uma breve frase acerca da família nestes termos. O lar é o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso dos filhos. O pai é o rei do o lar é o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso dos filhos. E de facto, se nós olharmos bem, o pai acaba por ter uma responsabilidade de liderança, responsabilidade de ganha-pão, por assim dizer, mas a mãe no lar governa aquele mundo. E os filhos, quando nós olhamos para eles desde pequeninos, acabam por ser príncipes. O meu filho e a minha nora chamam a nossa neta princesa. Princesa. E de facto é uma coisa que traz este ar de realeza, de coisa boa. Mas, meus irmãos, há aqui uma palavra que nós devemos ponderar, meditar. A palavra de Deus diz no verso 2: honra ao pai e à mãe. E é interessante que nós, durante anos e anos, sempre procuramos ter um dia para as mães, de homenagem às mães, e um dia diferente de homenagem aos pais. O dia de homenagem às mães, no meio evangélico, já tem muitas dezenas de anos. E começou com uma senhora que a dado passo sentiu a necessidade de homenagear a sua mãe enquanto ela ainda estava viva. Ela já tinha morrido, mas, digamos, a ligação dela foi de tal modo que ela queria, de certo modo, tornar a ligação bem viva. E então acabou por considerar o segundo domingo do mês de maio como sendo o dia de homenagem às mães. E a partir daí isso foi se estendendo a várias denominações. E nós hoje continuamos a separar o segundo domingo do mês de maio para este efeito, mas este ano juntamos também a homenagem aos pais. Mas, meus irmãos, naturalmente que a palavra honra nos deve fazer pensar um pouco. O que é isso? A palavra honra era usada para, de facto, colocar uma determinada pessoa em grande distinção. Honrar era primeiramente para os pais, pai e mãe, porque de facto era um mandamento que já vinha desde os tempos do Egito, quando aquele povo saiu por libertação e chegou ao deserto, e Deus acabou por dar a Moisés 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos havia um que começava as relações com o seu semelhante. O quinto mandamento. Esse quinto mandamento dizia exatamente isso: honra a teu pai e a tua mãe. E dizia também, para que se prolonguem os dias da terra. Honrar significa dar-se o devido peso. Honrar
significa ter em devida conta. Honrar significa ter em grande estima, em grande consideração. E a minha pergunta, o meu desafio para vós, filhos, é: tendes em devida conta, dando o devido peso, a devida consideração ao vosso pai, à vossa mãe? Nós não endeusamos nem o pai, nem a mãe, porque isso seria idolatria. Mas não podemos deixar de dar graça a Deus pelo pai e pela mãe. Eles foram instrumentos de Deus para nos dar a vida, mas também são instrumentos de Deus para nos trazer o pão, a educação, e são instrumentos de Deus também para nos mostrar a sua relação com Deus e o quanto Deus é valioso para eles enquanto pais. E é de facto no lar que nós aprendemos, desde pequeninos, o que significa Deus. É no lar que se aprende a relação de família. Alguns certamente ficaram espantados pela qualidade dos nossos Picassos. Eles procuraram expressar, é a visão deles, é aquilo que a sua mão frágil permite. Mas de certo modo eles quiseram colocar lá: este é o pai, esta é a mãe. Mas os irmãos notaram uma coisa interessante, que era mais ou menos comum. Tinha o irmão ou a irmã, se os havia. Mas tinha também, em alguns casos, tinha o avô e a avó. Porque algumas crianças nossas vivem muito de perto com os avós. E consideram que os avós acabam por ter uma relação tão importante nas suas vidas, quase como o pai e a mãe. E nos dias de hoje, os avós voltaram a ter um papel predominante. São os avós muitas vezes que vão buscar os netos à escola, que ficam com eles, que acabam por cuidar deles, que acabam por lhes dar também o pão e a educação, tantas vezes, que acabam por ser elementos de grande referência. E por isso mesmo, na nossa sociedade e sobretudo na nossa família, que é a nossa igreja, os avós hoje também estão a ser homenageados, também devem ser honrados, porque eles são como que uma segunda mãe, um segundo pai, fazem parte desta família chegada. E eu quero hoje deixar esta palavra de homenagem, não apenas e particularmente às mães, aos pais, mas também às avós e aos avós. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos cubra de bênçãos, que o Senhor vos dê energia, como avós, para poderem cuidar-se dos vossos netos quando é necessário. Eu sei que alguns avós aqui fazem-no com grande cuidado, com grande estima e até com grande esforço e sacrifício às vezes, mas porque amam os seus netos de tal maneira. Aliás, eu só há 1 ano e pouco é que comecei a sentir o que é ser avô. E já tenho dito aqui, afirmo, é uma coisa deliciosa. Foi tão gostoso termos tido o nosso filho. É tão gostoso ter uma neta. E se bem que a responsabilidade da educação, da orientação, é dos pais da minha neta, do João e da Dejane, que nós respeitamos muito na sua educação e que tem feito um trabalho excelente. Quando a nossa neta está connosco, é uma delícia. E nós temos que buscar a sabedoria de Deus como avós, para não contradizer, para termos cuidado na educação dos nossos netos e não fazer com que eles ganhem vícios com os nossos mimos. Os netos, às vezes, fazem derreter os avós. Mas, meus caros, não podemos fazer a negação da educação. Os pais dizem não e eles não podem vir para os avós e os avós dizerem sim. Aliás, isso faz parte da educação dos filhos, que o próprio apóstolo Paulo, neste texto aqui tão
Tanto quis sublinhar, ele diz: e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E eu oro neste momento pelos pais, pelas mães, pelos pais, que realmente o Senhor vos dê sabedoria para criarem os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não com verdasca, não com chicote, não com cinto. E eu ainda hoje me lembro de uma cinturada que levei do meu pai, doeu, mas eu mereci. Mas nunca peguei no cinto para o meu filho. Mas procurei educá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provocando o meu filho à ira. Mas o meu filho tinha que aprender que não era não. E que sim era luz verde. E o não era luz vermelha. E os pais devem, porque têm essa responsabilidade de exercer essa autoridade. Mas, meus caros, os que são mais da minha idade, de cabelos brancos, que são avós, não estraguem. E se porventura alguma coisa os avós podem acrescentar, para mim é isto: ensina-lhes as sagradas letras, ensina-lhes o caminho do Senhor, ensinem-nos a respeitar e a amarem a Deus sobre todas as coisas. Deem-lhes carinho, na devida conta, no devido peso. Não os estraguem com mimos, mas levem-nos ao caminho do Senhor. E reparem, os filhos, quando assim estão envolvidos pelos pais e pelos avós, eles não têm dificuldade em honrar pai e mãe, porque sabem que o pai e a mãe, e até os avós neste caso, os amam e os amam de coração, estando prontos a tirar, como a minha mãe fez, o pão da sua boca para dar aos filhos. Que de facto o Senhor vos abençoe. Que o Senhor traga sobre vós, mães e pais, a honra que vos é devida. E que os avós também tenham a força e a sabedoria de Deus para educar os seus netos no caminho do Senhor. Que Ele muito e muito vos abençoe, não apenas neste dia, mas todos os dias da vossa vida. Amém.